Muito boa noite, irmãs e irmãos da Quinta Igreja Presbiteriana. Vamos para a nossa reunião de oração. Eu quero começar com a leitura de um texto, a carta de Tiago, capítulo 5, o seu último capítulo, o verso 13 até o verso 18. Tiago 5, 13 a 18. Palavra do Senhor. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Irmãos, a carta de Tiago, esse escritor, ele também era pastor. Então, ela é dividida em 2 sermões. Estamos aqui no segundo sermão. Então, a carta é muito conhecida entre o relacionamento entre fé e obras. E aqui temos um fato aqui, que é a questão da oração. Está alguém sofrendo? Olha, sempre há pessoas sofrendo perseguições, a questão da calúnia, da injúria. No caso hoje, a pandemia e os efeitos da pandemia. Então sempre há razões para orar. Então a ordem aqui de Tiago, eu vou chamar como servo Tiago, não apóstolo, e nem como escritor, mas como pastor servo Tiago. Faça oração. Veja que ele começa a sua carta, aquele que tiver falta de sabedoria, deve pedir sabedoria. Então isso inclui oração. E aqui ele encerra com oração. Então a igreja é uma igreja dinâmica. Deve fazer todas as coisas em amor, evidentemente, e levar em oração. Essa oração é feita a Deus. Então a prática da oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Então aqui chega o ponto que eu quero chegar, que eu quero abordar. Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Não podemos levar o texto literal de chamar presbítero, eles vão ungir com óleo. Sim, esse texto é um texto cultural também. Naquela época, os presbíteros, os anciãos, não eram médicos, mas eles traziam remédios, traziam algo específico para aquela doença, um unguento, o óleo. Então havia um trabalho específico de uma comunicação dos problemas da igreja para serem levados às autoridades eclesiásticas. No caso, nossa igreja tem presbíteros, ou os diáconos. Então os presbíteros são aqueles que devem ser comunicados imediatamente no caso de sofrimento, motivo de oração. Não deve ser levado por último, mas primeiro, porque eles são responsáveis pelo rebanho, no caso o pastor, os presbíteros. E estes devem ser comunicados e eles vão orar. E no caso aqui, depois de serem comunicados, devem a eles visitar o doente, ou no caso da pandemia, levar uma comunicação, se possível socorrer, levar medicamentos. Então esse texto aqui é muito prático para a igreja de hoje. E essa oração da fé, depois de ter feito todo esse processo, esse propósito atingido, aqui acontece que a oração da fé de pessoas crentes, salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Então o sofrimento, muitas vezes a doença, pode ser por causa de descuidos, de pecado. Por isso que a questão de alguém estar doente, muitas vezes tem causas emocionais, causas espirituais, mas muitas vezes queremos acreditar que é somente causa física.
Mas o pastor também é chamado, os presbíteros, de médicos, médicos de alma, que estão submetidos e são supervisionados, sim, pelo bom pastor que é Cristo, e eles devem visitar esse doente. E essa prática também, no verso 16, estamos em Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Então, muitas vezes o crente está com uma enfermidade, um sofrimento aqui, ó, veja aqui, sofrendo, está alegre, também deve comunicar a sua alegria para os presbíteros, para a igreja. E isso deve ser algo recíproco, um para com o outro. Ele deve orar a Deus, mas também muitas vezes ele deve compartilhar. Deus não vai curar se for a oração dele? Vai curar. Mas em certos casos, onde o sofrimento, que não há uma solução imediata, não há um consolo, deve ser compartilhado. Então o verso 16 fecha assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, desde que ele obedeça a todas essas ordens, essas características de uma igreja dinâmica que se preocupa com o próximo, no caso imediatamente o crente. Ele vai dar um exemplo aqui para a gente não desanimar, verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Veja, algo que Deus ouviu, algo negativo. Elias orou para que cerrasse os céus e a terra, para mostrar para Acabe e para Israel que havia Deus, que eles estavam confiando em ídolos, Baal, e ali algo negativo Deus ouviu. Deus castiga esse povo. Veja o poder, não da oração, o poder da palavra. O justo, não com o poder, mas com o acesso a Deus, isso é eficaz. E ele orou, verso 18, de novo, e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Então muitas vezes o crente pode estar com uma tribulação, que pode ser alguém oprimindo. Então pode ter que ser comunicado aos presbíteros, à igreja, aos irmãos, aos líderes. E aqui encerra, e a terra fez germinar os seus frutos. Então Deus te abençoe, você coloque no grupo de oração os seus motivos de alegria, os seus motivos de tristeza, alguma dúvida acerca da sua saúde, seu estado, você deve compartilhar como ensina o texto. Não pode haver medo, não pode haver instabilidade ou dúvida na palavra de Deus. Use isso para a glória de Deus. Isso é uma graça de Deus, é um fruto de graça. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.